Questão específica da UES, distribuição eletrônica, propriedades periódicas, reações inorgânicas. A revista Química Nova na Escola, volume 37, página 3, traz a seguinte manifestação sobre a produção do tecido das calças jeans. Além da toxicidade envolvida no cultivo de sua matéria-prima, na produção industrial de jeans, a etapa de tingimento consome 90% da água de todo o processo e gera grande volume de efluentes contaminados. Entre os agentes contaminadores estão corantes sintéticos, metais como cádmio, chumbo, mercúrio, zinco e ainda sulfactantes, sulfetos e solventes que deixam na água elevados índices de acidez. Atente às afirmações a seguir e assinale a verdadeira. Então vamos analisar cada item e marcar o correto. Item A. Sulfactantes são substâncias que aumentam a tensão superficial da água. Falso. Sulfactantes ou tensoativos são sinônimos, ou ainda emulsificantes são substâncias que diminuem a tensão superficial da água. E aí eu aproveito para dar dois exemplos fundamentais, que são os sabões e os detergentes. O que é um sabão? É um carboxilato, ou seja, é um sal derivado de ácido carboxílico. Um ácido carboxílico é C-OH. Quando você coloca um ácido carboxílico para reagir com a base, aí você forma um sal de ácido carboxílico. É um carboxilato de sódio ou de potássio de cadeia longa. Aqui nós temos 16 átomos de carbono. Um detergente, existem diversos tipos de detergentes. Eu coloquei aqui um detergente aniônico. A cabeça do sabão é negativa, que é um carboxilato. Coloquei aqui também um detergente aniônico, que é um sulfonato. Sulfonato é SO3-. Existe a função ácido sulfônico na química orgânica, que é SO3H. Do mesmo jeito, quando você coloca um ácido sulfônico para reagir com a base, produz um sulfonato, que é um sal derivado do ácido sulfônico. A cabeça dele também é negativa, do mesmo jeito do sabão. Então esse sulfonato, que é um detergente aniônico, que tem uma cabeça negativa, tem também uma longa cauda polar e uma cabeça negativa, que é polar. Por que um sabão e um detergente são sulfactantes ou tensoativos? Eles diminuem a tensão superficial da água. Por exemplo, é possível misturar óleo e água? Se você colocar sabão ou detergente. Porque essa cauda apolar do sabão e do detergente, que é lipofílica, tem afinidade por gordura, ou hidrofóbica, tem aversão à água. Então essa cauda lipofílica ela vai interagir com o óleo, com a gordura. E a cabeça do sabão, que é polar, que é hidrofílica, tem afinidade pela água, vai interagir com a água. Ou lipofóbica, tem fobia à gordura. Então a cauda do sabão interage com a gordura ou o óleo e a cabeça do sabão ou do detergente interage com a água. Então você consegue fazer uma emulsão de óleo em água, consegue misturar o óleo com a água. Esse sulfactante, ou emulsificante, ou tensoativo, ele diminui a tensão superficial da água, fazendo com que a água e o óleo se misturem, formando uma emulsão. Então, o item A diz que o sulfactante aumenta a tensão superficial da água. O item A está falso. Item B. Sulfetos são sais de enxofre obtidos pela reação de um oxiácido com metal. Pessoal, realmente os sulfetos são sais contendo enxofre, mas um sal é obtido a partir de uma reação de um ácido com uma base. Vamos dar um exemplo aqui. Então o item B está falso. Um exemplo para esse item B. Vou pegar um ácido, o H2S, sulfeto de hidrogênio, que vai reagir com uma base, que é o hidróxido de sódio. O sal é sempre formado pela parte positiva da base e pela parte negativa do ácido. A parte positiva da base, Na+. Hidroxila é OH-. O hidrogênio é +1, o sulfeto é -2. Se você pegar a parte positiva da base com a parte negativa do ácido, você vai ter o sal. Na+ e o S2-. Se você inverter aqui as cargas, vai dar Na2S, que é o sulfeto de sódio. Na2S, sulfeto de sódio e água. Para balancear essa reação, como são dois sódios, eu coloco um 2 aqui. Como são dois hidrogênios
são 2H+, e 2OH-, dá 2H2O. 4 hidrogênios no total. A reação está toda balanceada. Então, os sulfetos, como ali o sulfeto de sódio, é formado a partir de uma reação de um hidrácido com uma base, ok? No caso, o ácido sulfídrico, o nome desse H2S. Item B, falso. Vamos analisar o item C. Item C, a sequência cádmio, zinco e mercúrio indica a ordem crescente de suas eletronegatividades. A UES não fornece tabela periódica, mas dá o número atômico e o número de massa de todos os elementos químicos citados na prova. Então vamos pegar aí o zinco, que é o elemento desses aí citados, o de menor número atômico. O zinco tem número atômico 30. Então ele tem 30 elétrons. Distribuição eletrônica. Diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. 10, 20, 30. Então, essa é a distribuição eletrônica. O 3D10 é o subnível mais energético. 3D10 é o mais energético. E o 4S2 é o mais externo. Quando a distribuição eletrônica termina no subnível D, você soma os elétrons do subnível mais energético com o mais externo. Somando 10 com 2, o zinco é da família, 12 do quarto período. Quarto período. O zinco é da família 12 do quarto período e tem número atômico 30, ok? Se você pegar o número atômico do próximo elemento químico que ele citou aí, é o cádmio. O cádmio tem número atômico 48. Se você fizer a distribuição eletrônica do cádmio, vai ficar em 5s2, 4d10. Mesma distribuição do zinco, só que no próximo período. Fica 5s2, 4d10. Então, também da família 12, só que quinto período cádmio. O próximo elemento que ele cita, que é o mercúrio, número atômico 80. Hg 80. O mercúrio vai ficar 6s2, 5d10. 6s2, 5d10. Então, continua sendo da família 12, mas do sexto período. Família 12, sexto período. Então, a eletronegatividade, ela cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima. Lembra que o elemento mais eletronegativo é o flúor, não é? Que está lá na família 7A, atualmente família 17. Então, a ordem crescente de eletronegatividade é mercúrio, cádmio e zinco. E ele diz cádmio, zinco, mercúrio. O item C está falso, ok? Ele pegou ali 3 elementos da mesma família, família 12, dos períodos quarto, quinto e sexto. Período, você olha o maior número quântico principal. Só sobrou a letra D, né? Tem que ser o item verdadeiro. Vamos ver por quê. Chumbo e mercúrio localizam-se no mesmo período da tabela periódica. O mercúrio é número atômico 80. Então, vou colocar aqui, Hg 80. Diagrama de Linus-Pauling. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2 e continua. 4d10, 5p6, 6s2, 4f14 e 5d10. Então, ó, o subnível mais energético do mercúrio é o 5d10. E o mais externo, 6s2. Até que eu disse, ó, o mercúrio, ele tem a mesma distribuição eletrônica do zinco, só que é 6s2, 5d10. Ele é do sexto período, família 12. Então, o mercúrio, família 12, sexto período. A gente até já tinha colocado ali. E o outro elemento é o chumbo. O chumbo tem número atômico 82. Chumbo, número atômico 82. Então vai, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14,
5D10. Depois do 5D10, nós temos 6P2. 6P2. Então, o chumbo, ele tem como subnível mais externo e mais energético o 6P2. Quando o elemento termina em subnível P, a gente soma os elétrons da última camada. A última camada dele, ó, é a camada 6. Ó. Ele é da família 4A, que atualmente é a família 14, mas é do sexto período. Então, ele é da família 4A, atualmente 14, do sexto período. Nós vimos que o mercúrio é do sexto período e o chumbo é do sexto período, ok? Então, corretamente, ele diz que mercúrio e chumbo são do mesmo período da tabela periódica. Da mesma família, não, porque o mercúrio é da família 12 e o chumbo é da família 14, ok? Beleza? Então, questão interessante, revisamos distribuição eletrônica, propriedades periódicas, reações inorgânicas, aqui as estruturas importantíssimas dos sabões e dos detergentes. E o único item correto, D de dado.